Bom dia, crianças. Bom dia com Jesus para todos vocês. Tia Graça está com muita saudade. Espero que vocês estejam bem, tá certo? E sinta-se abraçado por Tia Graça, tá? Tia Graça também está bem. E vamos agora, pela manhã, aprender um pouquinho sobre o medo. E Jesus fala lá em Mateus 8, 23 a 27, que ele acalma a tempestade. Então vamos aprender? Então, encontraram aí com o papai ou com a mamãe? Vamos lá. O que é que diz o versículo 23 de Mateus 8? Em Mateus 23 fala que entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. E Jesus, porém, dormia. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Então, vamos ver o que aconteceu? Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Os homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez uma completa bonança. Bonança, crianças, quer dizer calmaria. Ele fez com que o vento se acalmasse, o mar se acalmasse, tá certo? E os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você tem medo de algo? Do que você tem medo? A gente viu que os discípulos tiveram medo, não foi? E você, tem medo de quê? Você tem medo de altura? Você tem medo de agulhas? Você tem medo de insetos, animais? Quem é que tem medo de algum animal? Você tenta lembrar? Quem é que chorou quando foi tomar uma injeção, a vacina, que tem medo? Certo? Então, você tem medo e todos sentem medo. Todos nós sentimos medo. Você sente medo quando quebra algo e briga, e a mamãe briga no escuro. Quando você lembra de algo de que tem medo, de alguma coisa que tem medo. Quando você discute com um coleguinha, briga com um coleguinha, você tem medo. Às vezes acontece de o papai e da mamãe tá brigando e você fica com medo. Então, crianças, até os discípulos de Jesus tiveram medo. Prestem atenção no que aconteceu com eles. Vamos ver o que aconteceu com eles? Então, vamos lá. Vejam bem, a Bíblia diz que Jesus e seus discípulos entraram no barco e estava tudo tranquilo e que até o tempo mudou e uma grande tempestade começou. Vocês lembram quem estavam com os discípulos no barco? Vocês lembram quem foi? Vamos ver quem foi que estava no barco? Jesus estava no barco. Jesus estava descansando quando a tempestade começou. E os discípulos ficaram espantados e se perguntaram: quem era esse homem que até o vento e o mar obedecia à sua voz? Jesus sabia que Deus estava com ele, que Deus era muito mais poderoso do que uma tempestade. E perguntou a seus discípulos, que estavam com medo: e Jesus sabia que Deus estava com ele e que Deus era muito mais poderoso do que uma tempestade. E perguntou a seus discípulos por que estavam com medo. Vamos ver por que eles estavam com medo?
Jesus é muito poderoso e os discípulos estavam com medo, mas Jesus acalmou tudo. Então, quando eles viram aquela tempestade e eles acreditaram que iriam morrer, então Jesus acalmou tudo como a gente viu anteriormente. Tá certo, criança? Deu para entender? Pronto, vocês viram que nós aprendemos, né, sobre o medo. Agora vamos aprender que nós não somos diferentes. Você não é diferente. Você não é diferente dos discípulos, tá certo? Você tem Jesus no seu coração e muitas vezes deixamos o medo decidir as coisas por você. Então, vamos lá? Vamos ler aqui direitinho, mais uma vez com tia Graça. Você não é diferente dos discípulos. Você tem Jesus no seu coração. E muitas vezes deixa o medo decidir coisas por você. Tá certo? Então, isso não pode acontecer. Vamos ver por que não pode acontecer? Então, não pode acontecer que o medo não vem de Deus. Toda vez que você sentir medo de algo ou de fazer algo errado, feche os olhos, ore, vá lá para o seu quartinho, chame Jesus, que Ele tem o poder de acabar com o que te faz medo. Tá certo? Vamos combinar? Vamos combinar que toda vez que você tiver medo, sentir medo, tá certo? Se você tá com medo porque tem um irmãozinho, a mamãe, a titia, alguém que você gosta muito, que tá dodói, tá certo? Medo porque Jesus levou alguém para morar com ele. Então, se o papai e a mamãe estão brigando, se a titia ou titio, alguém da família estão brigando, estão dodói, a gente sente medo por diversos motivos. Então, crianças, vamos prometer a titia, primeiramente a Deus, tá certo? Que você, toda vez que sentir medo, você vai buscá-lo, tá certo? Vai se ajoelhar e vai buscar o Senhor, tá bom? E não vai ficar com esse medo dentro de você, que não faz bem, tá certo? Então você promete que vai buscar Jesus? Pronto, crianças, agora a gente já aprendeu que temos medos, todos nós temos medos, não foi? E o que aprendemos mais hoje? Vamos ver o que nós aprendemos hoje? Aprendemos sobre a tempestade. O que é tempestade? Tempestade é quando está chovendo muito. Na nossa casa a gente tá, chove bastante, alaga tudo. Então isso é uma tempestade, que muitas vezes representa o que a gente aprendeu, tá certo? Os nossos medos, seja ele brigas, doença, morte. Então, tudo isso, o papai perdeu o emprego, a mamãe perdeu o emprego. Então, você brigou com alguém na escola, com seu irmão. Tudo isso representa a tempestade em nossas vidas. Mas aprendemos que temos quem? Jesus, que Ele é quem acalma tudo, é Ele que vem ao nosso socorro presente. E também temos os discípulos, que os discípulos, mesmo estando com Jesus, eles sentiram medo, tá certo? Então, se os discípulos sentiram medo, nós também podemos sentir medo, tá certo? Mas o importante é o quê? É acordar. E quando é que a gente acorda? Quando a gente reconhece que precisa de Jesus, tá certo? Que vamos orar e buscá-lo e perguntar a Ele o que Ele quer que nós fizemos, que nós devemos fazer. E com isso, a gente deve obedecer o que Ele ordenar. Devemos escutar a voz de quem? De Jesus. Então, crianças, vamos colocar isso em prática, tá certo? Que eu sei que tem muita gente com medo. Medo de toda essa pandemia que vocês escutam tanto falar,
né? Esse mundo, os adultos falando de tantas coisas ruins, que até os adultos estão com medo, né? Então, mas a gente tem que ter a certeza que a gente tem quem? Jesus. Então, crianças, guarde isso no coração de vocês, tá certo? E uma boa semana com Jesus. Não esqueçam, hein? Se tiver medo, vá dobrar o joelhinho e buscar a Jesus, ok? Beijo, amo vocês!